Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que será ministrada dia 31 de janeiro de 2016, com o seguinte tema: o arrebatamento da igreja. A nossa lição está baseada no texto áureo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim: Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E a verdade prática nos diz assim: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. Seria a vitória que o povo de Deus, ou será a vitória do povo de Deus, para fazer parte da natureza do Senhor Jesus, conforme diz a Bíblia. Nossa lição, a leitura bíblica em classe, está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. A lição é curta, ela tem 3 partes, e eu elaborei aqui uma forma de facilitar. Os irmãos têm mandado muitas mensagens, e alguns irmãos comentam que às vezes eles precisam parar o vídeo, anotar uma informação. Então eu sempre estou assim tentando aprimorar o ensino para facilitar para vocês. E eu elaborei esta aula com a seguinte metodologia: eu trago aqui o ponto de destaque do tópico, trago um subsídio teológico e faço uma pequena aplicação. O ponto de destaque vai identificar o principal assunto do tópico da lição. A gente não vai sair fora do assunto da lição. A gente vai ficar sempre exatamente na lição. Até porque se sair fora, são muitos conteúdos doutrinários, o conteúdo teológico, histórico, as interpretações, é um assunto muito vasto. Então não dá para sair fora do que a lição propõe. Mas dentro do que a lição propõe, eu vou fazer uma aplicação. Aliás, começo com o que é o ponto de destaque. O ponto de destaque é o principal assunto do tópico da lição. Aí eu trago um subsídio teológico para você, então, agregar conhecimento nesse ponto de destaque. E aí uma aplicação para os dias de hoje, que é uma ajuda para você fazer a aplicação no domingo com os alunos. Fazer uma aplicação, isso pode ser por meio de uma orientação, por meio de uma pergunta, levantar uma questão dos dias atuais, ok? Então, são 3 passos para você compreender o tópico: ponto de destaque, subsídio teológico e a aplicação, ok? Então vamos lá. A lição tem 3 partes, ela é curta. Apesar de nós saber que a lição aqui é curta, o assunto do arrebatamento da igreja, olha, irmão, sinceramente, eu levei 6 horas para fazer esse estudo. 6 horas. E não esgotei o assunto. Não tem como esgotar. É muita coisa, é muito conteúdo, é muita visão, é muita interpretação. A própria exegese, cada palavra tem um significado dos textos que dizem respeito ao arrebatamento, as profecias sobre o arrebatamento, o que vai acontecer antes do arrebatamento, durante o arrebatamento, depois do arrebatamento. São compêndios e compêndios literários acerca do arrebatamento. Então é muita coisa. Então nós vamos ficar aqui no que propõe a lição, ok? Vamos lá então. Primeira parte, nós temos aqui: todos os salvos serão arrebatados. A segunda parte, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E a terceira parte, antes do arrebatamento e depois dele. Então é isso que nós vamos ver na lição de número 5, sobre o arrebatamento. Que todos os salvos serão arrebatados, todos, sem exceção de nenhum, e tem que ser salvo. Isso significa que o desobediente, o ímpio, não será arrebatado. Nós vamos ver depois o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Vamos aprender algo muito importante sobre o arrebatamento e a ressurreição. Muito importante esse assunto. E por fim, antes do arrebatamento e depois dele. Isso diz respeito à postura da igreja antes do arrebatamento. Qual deve ser o nosso comportamento antes
e o que acontecerá depois, numa visão completa, depois do arrebatamento. Então vai ser muito importante aprender também sobre o que acontecerá depois. Primeira parte, nós temos aqui 2 tópicos. A introdução nos diz assim, eu preparei a introdução aqui dizendo assim, ó, depois que Jesus foi assunto ao céu, o seu retorno, profetizado por ele mesmo, que ele disse que viria, eu virei para vós outros, o seu retorno se tornou o acontecimento mais esperado pela igreja. Ou seja, depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, e até os anjos apareceram e disseram, do jeito que ele foi, ele volta. É por isso que nós acreditamos que a vinda de Jesus era literal mesmo. Porque como ele subiu, ele vai voltar. Então é literal, não é nada espiritual, como a lição passada nós aprendemos que alguns grupos na Terra já disseram que Jesus apareceu em secreto para alguns grupos. Não, é literal. Então depois que Jesus subiu, a promessa do seu retorno se tornou o acontecimento mais esperado da igreja. Ok? Essa é a introdução que fala sobre o arrebatamento, que é o acontecimento mais esperado do povo de Deus. A primeira parte, todos os salvos serão arrebatados. Primeiro tópico, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Qual é o ponto de destaque deste tópico? Anota aí. Na primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento, Jesus virá apenas para a igreja. Ou seja, ele vem nos ares e somente a igreja que sai da terra vai encontrar com o Senhor. Isso significa que as demais pessoas que estão na terra, que não fazem parte do corpo de Cristo, ficarão na face desta terra. Então, ponto de destaque, na primeira fase, Jesus virá apenas para a igreja. E esse encontro acontecerá nos ares. Nós costumamos dizer, teologicamente, que a Bíblia explica que o Senhor viria na terra 2 vezes. A primeira vez, Jesus nasceu aqui. E a segunda vez, ele virá em glória para começar o reino milenial. Então, a primeira e a segunda vinda. Alguns teólogos dizem que o arrebatamento da igreja faz parte da primeira fase da segunda vinda. A segunda vinda ela acontece em 2 fases. Jesus vem na primeira fase, tira a igreja da terra. E na segunda fase, vem em glória para dar início ao reino milenial. Então, são 2 vindas. Na segunda vinda, tem 2 fases. A primeira fase, ele vem e tira a igreja da terra. A igreja, na verdade, o Senhor Jesus, ele vem para encontrar, né? Porque quem tira a igreja da terra, a gente fala que o arrebatamento da igreja será feito por Jesus. Claro que ele faz parte desse arrebatamento e ele é o noivo, né, que vem buscar a igreja, mas na verdade quem tira a igreja da terra é o Espírito Santo. Ele levanta a igreja da terra e apresenta a noiva ao noivo. Entende? Então o Espírito Santo levanta a igreja e a igreja se encontra com Jesus nos ares. É uma coisa muito maravilhosa. Mas os ímpios ficarão. Somente a igreja vai encontrar o Senhor nessa primeira fase, que é o encontro nos ares. E aí depois nós vamos aprender lição sobre isso, que na segunda fase, da segunda vinda, o Senhor vem para dar início ao reino milenial. E o ponto de destaque então é que na primeira fase, por que eu falo em primeira fase? Você vai encontrar muito essa expressão, primeira fase, segunda fase. A segunda vinda é em 2 fases. Então você tem que saber entender isso. Não é difícil. Na primeira fase, Jesus virá apenas para a igreja e o encontro será nos ares. Subsídio teológico. Esta reunião será nos ares. A palavra ares, do grego, lá está escrito assim, aer, A-E-R, aer. O que significa? O mais provável é que o sentido seja místico. Essa palavra ares é uma dimensão espiritual. Alguns acreditam, alguns até pensavam, né? Vai ser nas nuvens aqui que a gente vê a nuvem branca, assim. Esse encontro não vai ser numa dimensão literal das nuvens. Até porque se for na dimensão literal das nuvens,
o mundo verá. Quando a palavra diz Ares, lá no original, olha aqui, ó, do grego aer, o mais provável é que o sentido seja místico, porque se trata de uma reunião espiritual de glorificação. Então, é Ares, para nós que estamos aqui limitados, rodeado de coisas naturais, parece que a ideia é que é nas nuvens, aqui no ar, mas não é numa dimensão natural, é uma dimensão espiritual, de maneira que o mundo nem vai ver. O mundo não vê Jesus voltando e não vê a igreja saindo e também não vê o encontro acontecendo. Então, o fato de dizer Ares não significa que é visível aqui nas nuvens. Não. O original denota que o mais provável é que o sentido seja místico, espiritual, uma dimensão transcendental, fora do padrão natural de ar. Então, se trata de uma reunião espiritual de glorificação. Arrebatamento, então aqui ó, nos ares, então é a dimensão espiritual. E arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela vem do grego arpazo. Uma nota importante para você aqui, ó, arpazo. É isso mesmo, A-R-P-O-Z-O, arpazo. Essa palavra arpazo, ela é um derivado. Ela deriva-se de um verbo grego que significa arpax. A-R-P-A-K-S. Arpax. E sabe o que significa a palavra arpax? Ladrão. E o que tem a ver arrebatamento com ladrão? Não com ladrão propriamente dito. Mas, geralmente, os ladrões, quando roubavam alguma coisa, eles agiam com rapidez. E no sentido de agir rapidamente, é que a palavra arrebatamento se enquadra nesta ocasião onde o Senhor virá e a igreja sairá da terra. Então o texto no original indica que a saída da igreja da face da terra será muito rápida, assim como agir uma pessoa com rapidez para tirar algo. Então, geralmente a gente vê a tradução da palavra arrebatamento, do latim raptus, tirar com rapidez, mas no grego é arpazo, e essa palavra arpazo deriva-se de arpax, e arpax quer dizer ladrão, no sentido de que o ladrão agia com rapidez. Então a igreja, além de se encontrar nos ares, esse encontro, quando ela sai da terra, é muito rápido, ok? Então vai anotando esse subsídio para você aí. Essa era e ainda é a grande esperança do povo de Deus, de habitar com o Senhor. Então, a vinda do Senhor, para que a igreja saia da terra e se encontre com Ele, é a maior esperança da igreja. Depois que o Senhor Jesus subiu, assunto aos céus, a maior esperança, o acontecimento mais esperado é esse encontro da igreja com o Senhor. É um desejo do nosso coração habitar com o Senhor, conforme está escrito em João 17, 24. Se você quiser anotar aí, você vai falar domingo lá, ó. Depois que Jesus subiu, o acontecimento mais esperado pela igreja é a volta do Senhor e o encontro da igreja com o Senhor, para habitar com Ele. Então nós estamos aprendendo aqui que é uma dimensão mística, é nos ares, que é uma dimensão espiritual para a glorificação, e a igreja sai com rapidez. Mas aqui, ó, João 17, 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, ó, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Jesus falava que o desejo dele era que todos habitassem juntos. Então isso brotou no coração da igreja um desejo gigante de estar com o Senhor aonde Ele está. Então, o maior desejo do povo de Deus é habitar com o Senhor. Por isso que o arrebatamento é um acontecimento mais aguardado do povo de Deus, depois que o Senhor Jesus subiu aos céus. João 14, 3 também fala desse desejo de estar com o Senhor. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. De tanto o Senhor Jesus falar desta união eterna, numa dimensão de paz e alegria, de estado perfeito,
despertou no coração do povo de Deus, de forma muito grande, o desejo do cumprimento dessa promessa. Por isso que o arrebatamento, eu retorno, eu repito, é o maior acontecimento, o acontecimento mais desejado, mais aguardado do povo de Deus. Temos ainda aqui Colossenses 3 e 4, vai anotando aí. Por que eu estou falando desses versículos? Para você ver pela Bíblia que o grande desejo do Senhor e do seu povo é a união, junto com o Senhor na glória. É o desejo do povo de Deus e também do Senhor. Colossenses 3 e 4. Colossenses 3 e 4 também revela o desejo forte do povo de Deus de estar com o Senhor, de habitar com o Senhor. 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então esse é um desejo do povo de Deus. Ainda segundo aos Coríntios 5 e 8. Nós estamos falando aqui da reunião dos salvos no encontro com Cristo. Essa reunião é o maior desejo do povo de Deus. Segundo aos Coríntios 5 e 8. Segundo aos Coríntios 5 e 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. No domingo, quando você estiver ministrando, você pode ler esses versículos aqui, 5 e 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por isso que Pedro, Tiago e João, quando o Senhor se transfigurou diante deles, aí Pedro disse, não, eu quero fazer tendas aqui e morar aqui, porque esse lugar é muito bom. Então, ele sentiu um desejo, uma alegria muito grande de habitar com o Senhor. Isso ali é um prenúncio do sentimento que nós vamos ter quando nós estivermos. O final da lição vai falar sobre isso. Então, deixa eu ver aqui, a aplicação. Como é que você vai aplicar isso domingo lá? Será um encontro apenas entre a igreja, o povo, né, aqueles que praticaram o bem, conforme o Senhor Jesus falou, todos vão ouvir, todos que estão mortos ouvirão a minha voz. E todos que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Então nós sabemos que antes do arrebatamento, vamos entrar aqui no segundo tópico, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esses que ressuscitaram, a igreja arrebatada, apenas esse grupo de pessoas vão ser glorificados e se encontrar com o Senhor. Aqueles que ficaram na terra não participarão disso, não terão parte nisso. Então será um encontro apenas entre a igreja do Senhor, os que morreram e ressuscitaram, num lugar de glória. Será uma região de glória. E será um encontro de glorificação, onde as pessoas receberão um novo corpo. Será algo maravilhoso. Então a aplicação desse tópico, você pode falar para os irmãos domingo que os ímpios não vão participar disso, somente o povo de Deus, os que praticaram o bem e obedeceram ao Senhor, vão participar deste acontecimento. Tópico 2. Quem será arrebatado? Qual é o ponto de destaque desse tópico? Somente os salvos santificados serão arrebatados, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o texto deixa claro, quando o Senhor vier, Ele espera que o seu povo seja encontrado irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Se Ele encontrar o seu povo desta forma irrepreensível, que se guardar em santificação, então o Espírito Santo tirará esse povo da face da terra. Caso contrário, se for digno de repreensão no espírito, digno de repreensão na alma, digno de repreensão no corpo, não terá parte do arrebatamento. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nos dias de hoje,
Não é o momento da aplicação ainda, mas abro um parênteses aqui. Nos dias de hoje, muitas pessoas não estão preocupadas, nem estão se interessando em conhecer as condições para ser arrebatado. Não é qualquer um que vai ser arrebatado. O arrebatamento é um acontecimento muito especial, profetizado, prometido por Jesus, mas para aqueles que aguardarem o retorno do Senhor em santidade. Preste atenção. Quem será arrebatado? O ponto de destaque: somente os salvos santificados serão arrebatados conforme 1 Tessalonicenses 5:23. Tá? Subsídio teológico. A palavra em tudo, quando o texto diz, aqui ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Esta palavra em tudo, ela vem do grego holoteleis. Bem isso mesmo. Holoteleis. Isto é, completamente. Na verdade, ela é um derivado de holos, completo. Então, Deus, ele exige a santificação completa do povo que ele vai arrebatar. Ok? Nós temos aqui a santificação no Espírito. O que significa a santificação no Espírito? Vou dar uma ideia para você aqui, segundo a Bíblia. O Espírito precisa estar separado do orgulho, qualquer sentimento de orgulho, qualquer sentimento de soberba, qualquer sentimento de ódio. Essas coisas, elas infectam, afetam diretamente o espírito do homem. Então o espírito do homem não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, não pode ter ódio, porque a Bíblia diz que Deus, os mansos e os humildes herdarão a terra, não os soberbos e orgulhosos. Então a soberba, a santificação do espírito está muito relacionado em a pessoa ser mansa, humilde, dependente, simples, pura. Tá? A santificação do Espírito diz respeito a essa característica. Mansidão no Espírito, humildade. E a santificação na alma. O Espírito refere-se ao interior do homem, ao alento, né? E a alma refere-se ao raciocínio, aos seus pensamentos momentâneos. Então, santificar a alma precisa estar afastando-se da mentira, afastando-se das coisas vãs, afastando-se da malícia, afastando-se da hipocrisia, da falsidade. A Bíblia chega a dizer, seja agradável diante do Senhor o meditar do meu coração. Por isso que a Bíblia aconselha, medita na lei do Senhor dia e de noite. Guarda as portas da tua alma, que são os 5 sentidos do corpo, visão, audição, olfato, paladar, tato. Então guarda, porque tudo que entrar por esses sentidos pode contaminar a alma, que também em certo sentido tem a linguagem de vestes. Por isso que as nossas vestes têm que ser puras, brancas, diz respeito aos nossos pensamentos, o meditar, os nossos pensar, nosso sentir, o agir momentâneo, o pensar momentâneo, está ligado à alma. Então nós temos que santificar a alma, sem mentira, sem malícia, sem coisas vãs, que é a vaidade, sem falsidade, sem hipocrisia. Nós temos que santificar a alma. O espírito do homem é recriado pelo Espírito Santo, a alma do homem é renovada pela palavra de Deus, que é a lavagem da palavra que a Bíblia fala, e o corpo do homem precisa também ser disciplinado. Disciplinado. Como diz a Bíblia aqui em 1 aos Tessalonicenses 4, 3 ao 5. Muitos evangelhos pelo mundo afora, pelo Brasil, dizem que o corpo não precisa se preocupar com o corpo. O que importa é o coração, o que importa é o interior, Deus só olha para o coração. Não, nós temos que tomar muito cuidado. O corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que sim ter o nosso corpo em santificação e honra. Como diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição está muito relacionada ao corpo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, essa palavra seu vaso que diz respeito ao corpo, em santificação e honra. Versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Essa expressão, na paixão de concupiscência, desejo de sensualidade. Tem pessoas que usam o seu corpo como um instrumento de sensualidade,
recebem formosura, Deus é que dá a formosura para as pessoas. As pessoas têm formosura, mas se ela usar essa formosura para chamar a atenção, para ela ser uma fonte de pecado, uma pedra de tropeço, ela vai provocar o aumento da malícia, ela vai provocar o aumento da fornicação, ela vai provocar o aumento da prostituição e ela vai provocar o aumento dos adultérios. Tudo por meio da exposição da sensualidade que o corpo pode propagar. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, ter ele em santificação e honra. É isso, e a Bíblia tem outros textos que nós temos que nos trajar com traje honesto, com ser casto, ter pudor, não expor a nudez. A Bíblia é bem clara. E também nós temos aqui do corpo, Judas 1:23, existem muitas roupas que não são adequadas para o povo de Deus. Tá? Que a Bíblia chega a dizer, a Bíblia condena essas roupas, dizendo aqui, ó, Judas 1:23, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, roupa manchada da carne. Tem pessoas que o desejo carnal de sensualidade é tão forte que reflete esse desejo na roupa que ela veste. E a roupa é uma roupa manchada pelo desejo carnal. Ou seja, uma roupa inadequada, que só promove a malícia, a fornicação, a prostituição e os adultérios. E nós não temos que ter o nosso corpo como os gentios que não conhecem a Deus com desejo de sensualidade. Então isso diz respeito às vestimentas. Tem que tomar muito cuidado, santifica o nosso corpo, não só as vestimentas. Aí entra a questão dos vícios, entra a questão da alimentação, entra a questão da saúde. Tem que tomar cuidado do corpo, santificar o corpo, não degradar o corpo, não ter um relaxamento em relação ao corpo. O aspecto é variado. Mas hoje, o que mais a gente precisa tomar cuidado é justamente em relação à sensualidade do corpo, que precisamos evitar. Por exemplo, aqui, ó, aqui essa questão das vestimentas, entra a questão que o povo de Deus ele tem outro costume do mundo. Nós temos outras tradições. Hoje não é muito falado em usos e costumes na igreja, mas o povo de Deus tem uma outra cultura. A cultura do povo de Deus é uma contracultura à cultura do mundo. O que é cultura? Coletividade de hábitos. Em relação ao nosso trajar, o cuidado com o corpo, o comportamento com o corpo, nós criamos hábitos. Nós temos a nossa cultura. Temos tradições. É bíblico isso? O povo de Deus tem tradições? Tem uma cultura, hábitos diferentes? Inclusive no comportamento com o corpo, no trajar do corpo? Tem. Onde é que está isso? A igreja recebeu muitas tradições diferentes do mundo. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A igreja recebeu muitas tradições que nós temos que conservar, diferente do mundo. 2 Tessalonicenses 2:15. Olha o que a Bíblia fala. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Então, muitos ensinamentos, muitas tradições. O que é uma tradição? Tradição é um hábito, é um costume. Foi passado para o povo de Deus costumes diferentes. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por que eu estou sendo bem enfático nesse assunto? Justamente porque somente os santificados serão arrebatados. Se a pessoa negligenciar, descuidar da santificação do espírito, da alma e do corpo, ela não vai subir no dia do arrebatamento. Eu até nem acho justo. Homens santos de Deus, principalmente do Antigo Testamento, que a Bíblia diz que a terra não era digna de tê-los aqui, provaram a morte. Agora, pessoas hoje vivendo de qualquer jeito, acham que vão ter o rico privilégio de não provar a morte, ser arrebatado de qualquer jeito. Não, tem que ter sim esse caminho de santificação. A aplicação. Se separe da maneira ímpia daqueles que não temem a Deus. Nós temos que ser diferente. É tanto que a Bíblia fala aqui, ó, em Levítico, capítulo 20, versículo 23, esse ponto da lição está falando aqui, ó, quem será arrebatado?
Somente os santificados em Cristo serão arrebatados. Então eu estou entrando aqui na questão de nós ser diferente do mundo. Levíticos 20 e 23. Anote aí. Levítico 20 e 23. O texto é bem claro. Olha só o que diz aqui. E não andeis nos costumes dos povos, que eu lanço fora de diante da vossa face. Porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Não andeis nos estatutos das gentes, nos costumes, nas leis, nas regras dos povos. Não é para andar. Levítico 18 e 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, nas suas regras. Nós temos que ser diferente do mundo. Então, se o mundo tem um tratamento com o seu corpo, a igreja tem que ter um tratamento diferente, ok? Vamos lá então. E Tiago 4:4, né, que é um texto emblemático. São esses que serão arrebatados. Ó, Tiago 4:4, bem conhecido, né? Olha só. É pesada até a expressão, mas está na Bíblia. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nós temos que ser diferente, santificando o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Fazendo isso, aqueles que assim fizerem, segundo a palavra, serão arrebatados. Aplique isso domingo na sua igreja. Vamos para a segunda parte, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Primeiro tópico, a ignorância acerca dos mortos. Qual é o ponto de destaque desse tópico? Todos participarão da mesma glória. O texto vem dizendo que muitas pessoas, na época em que Paulo escreveu a igreja de Tessalônica, principalmente, eles não tinham esperança, principalmente em relação aos que tinham morrido. Eles achavam que os que já estavam mortos, os que já estavam mortos, não participariam desse acontecimento. E aí eles tinham uma tristeza muito grande, porque se tinha uma coisa que o mundo antigo, eles eram muito fortes nessa tradição, era a lembrança dos antepassados que já haviam morrido. Não só os judeus, como todos os outros povos, eles anotavam seus antepassados, a lembrança dos antepassados. O judeu era muito forte essa questão da genealogia. Então eles tinham um sentimento muito forte em relação aos que já haviam morrido. E aí, em relação ao arrebatamento, eles achavam que os que estavam mortos não iam participar. Mas o ponto de destaque do texto, o sentido aqui, é que todos participarão da mesma glória. Os que já estavam mortos, os que já morreram, e a igreja que fica viva para o arrebatamento. Subsídio teológico. Anote isso, é importante. Alguns pensavam que a vida em Cristo dependia da sobrevivência do corpo. Muitas pessoas pensavam, não, a pessoa tem que estar viva, o corpo tem que estar vivo, aí sim vai participar desse acontecimento. Se estiver morto, já não tem mais esperança. Não, não é assim. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Outro pensamento deles, outros diziam que os que já haviam morrido receberiam uma glorificação inferior. Outro ensinamento errôneo também que havia naqueles dias. Outros chegavam a dizer que os mortos não participariam da glorificação na vinda do Senhor. Aí vem o apóstolo Paulo e coloca isso por terra. Não, todos vão participar da mesma glória, tanto os que morreram como os que estiverem vivos. A aplicação: assim como aquelas pessoas não conheciam a verdade e não tinham esperança e sentiam medo, hoje também muitas pessoas sentem medo em relação à morte ou ao futuro, porque não conhecem a verdade e não têm esperança. Então, em relação às pessoas sentirem medo, elas só sentem isso porque não conhecem a verdade e não têm esperança. Agora, nós, os salvos, o povo de Deus, não precisa ter medo. O sentimento que estava predominando na igreja de Tessalônica. Paulo chegou a dizer, olha, acerca dos que dormem, não sejam ignorantes. Não sejais ignorantes. Não ignore uma verdade que já foi revelada a nós.
Os que dormem vão participar também da mesma glória. E os que ficarem serão arrebatados e todos participarão juntos da mesma glória. Esse conhecimento e esse discernimento deveria então acalmar o coração daqueles irmãos e também nos dias de hoje. Deve o povo de Deus sentir calma e tranquilidade. Todos que praticaram o bem, que pertencem ao povo de Deus, participarão juntos desta glória. Ok? Vamos lá, tópico 2. A primeira e a segunda ressurreição. Ponto de destaque. A primeira ressurreição é dos salvos. Aliás, a primeira ressurreição é dos salvos e santos. Então, a primeira ressurreição é dos salvos e dos santos. E a segunda ressurreição, lógico, é dos perdidos e desobedientes. Vamos aprender algo aqui em relação a esse tópico. O ponto de destaque, eu friso aqui de maneira simples. A primeira ressurreição é dos salvos e obedientes. A segunda ressurreição dos perdidos e desobedientes. Mas vamos aprender algumas coisas em relação à ressurreição aqui. O subsídio teológico. A primeira ressurreição envolve, em primeiro lugar, a pessoa de Cristo. Porque a Bíblia diz que ele é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar para ter o seu corpo glorificado. Então, Cristo foi o primeiro. Depois, todo o povo de Deus será também ressuscitado para ser glorificado. Primeiro ponto interessante é analisar em relação à ressurreição. Quando a Bíblia diz, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, em João 5:28, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Primeiro os que para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a condenação. João 5:29. Quando a Bíblia usa essas expressões, ela está se referindo que a Bíblia aqui fala que, primeiro, todos os que fizeram o bem, tanto os santos do Antigo Testamento, como os que morreram em Cristo do Novo Testamento, eles vão ressuscitar junto. Tá? Anote isso, já vou explicar para você. Porque, segundo a Bíblia, o aperfeiçoamento dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento é junto. Por que eu estou falando isso? Alguém pode dizer para você, quem é que ressuscita quando o Senhor vier buscar a igreja? Porque a Bíblia diz que os que dormiram em Cristo, essa expressão em Cristo, dá a entender, numa análise bem superficial, simples, dá a entender que é só aqueles que morreram no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. E aí parece que os santos do Antigo Testamento não ressuscitam. Eu até li algo em relação a isso, vi um comentário, alguém dizendo, não, os santos do Antigo Testamento não ressuscitam agora. Pode ser que eles ressuscitem com os mártires da grande tribulação. Possivelmente poderão ressuscitar com os mártires da grande tribulação. Existe uma série de más interpretações sobre a ressurreição. Mas a Bíblia é bem clara em relação à primeira ressurreição. Quem que ressuscita ali? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 40, se alguém perguntar para você, quem é que vai ressuscitar nessa hora? Os que morreram em Cristo, no Novo Testamento, e junto com os do Antigo Testamento, ou não? Aí você vai responder, tanto os do Antigo Testamento, como os do Novo Testamento, vão ressuscitar junto, tá? Porque o escritor aos Hebreus fala com clareza. Hebreus 11, 39. Fala dos santos do Antigo Testamento, os heróis da fé. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, tanto os santos do Antigo Testamento como a igreja, eles vão ser aperfeiçoados juntos. Então, outra palavra importante, o Senhor Jesus fala aqui, João 5:28. João 5:28, palavras do Senhor Jesus. Ele diz aqui, ó, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que
todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Jesus, ele mesmo fala, todos ouvirão. Todos que estavam mortos, tanto do Antigo Testamento como do Novo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui a expressão não é os que estão em Cristo. Paulo usou aquela expressão em razão de ter uma distinção, quem servia a Deus e quem não servia. Os que serviam a Deus estavam em Cristo. Então, Jesus usa a expressão, os que fizeram o bem. Eu pergunto para você, os santos do Antigo Testamento não fizeram o bem? É claro que fizeram. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então tem duas ressurreições, né? Tem um aspecto diferente a primeira ressurreição, que é a primeira ressurreição para os salvos. Acontece essa ressurreição na vinda de Jesus. Daí nós vamos ver a outra ressurreição que também tem na grande tribulação, que é dos mártires da grande tribulação. No final da grande tribulação, eles vão ressuscitar e vão aparecer no céu. A Bíblia fala sobre isso. Mas aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que todos os mortos ouvirão. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Palavras do Senhor Jesus. E aqui a Bíblia fala da primeira ressurreição. Todos os que fizeram o bem, santos do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E a segunda ressurreição, os que praticar o mal, né? Que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Apocalipse 20 e 13 fala dessa ressurreição que é para condenação, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Isso aqui é a segunda ressurreição, a ressurreição daqueles que praticaram o mal, que vai acontecer depois do milênio. Mas a primeira ressurreição, os santos do Antigo Testamento, junto com a igreja, serão aperfeiçoados juntos e vão ressuscitar os mortos, tanto do Antigo como do Novo, ressuscitam, são glorificados e se encontram com a igreja, os que ficaram vivos, vão ser arrebatados e todos se encontram nos ares, numa dimensão mística, espiritual, em glorificação, para se encontrar com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos aqui, tem uma dúvida. Alguém pode dizer assim, mas e os que ressuscitaram em Mateus, capítulo 27? Quando Mateus fala que Jesus, ao morrer na sexta-feira, entregou o seu espírito, o véu do templo foi rasgado e a Bíblia fala que houve uma ressurreição ali, de muitos santos. Já vou explicar para você, Mateus 27, 52, 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa ressurreição, ela foi uma ressurreição igual à ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. Esses aqui não ressuscitaram para serem glorificados. Por quê? Porque eles ressuscitaram na sexta-feira. O primeiro a ressuscitar para ser glorificado é Jesus, a primícia. Jesus só ressuscitou no domingo. Então essa ressurreição aqui não pode ser a ressurreição para a glorificação. Então, outra coisa, a Bíblia diz muitos santos, não todos os santos. Eu já vi até um pastor renomado dizer que essa ressurreição aqui foi a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Não, de forma alguma. Aqui foram muitos santos, não todos os santos. E essa ressurreição aqui aconteceu antes de Jesus ressuscitar. Ninguém poderia ressuscitar antes de Jesus para ser glorificado. Então, em hipótese alguma, aqui foi uma ressurreição tal qual a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e morreu de volta. Esses homens aqui foram pessoas que ressuscitaram e apareceram na cidade. E a Bíblia não fala mais deles. Foi uma ressurreição na sexta-feira. Só no capítulo 28, no domingo de manhã, Jesus ressuscitou e depois foi assunto aos céus e a primícia dos que dormem. Primeira ressurreição com glorificação foi a de Jesus. Então, antes de Jesus, ninguém ressuscitou para ser glorificado. Então, essas pessoas que ressuscitaram aqui, não foi uma ressurreição com glorificação. Foi uma ressurreição literal, voltaram a viver como Lázaro ressuscitou e depois voltaram a morrer. A ressurreição foi uma ressurreição igual a de Lázaro. Não foi a ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento. Porque isso só ocorre antes da ressurreição do próprio Senhor Jesus.
Isso aqui ocorreu na sexta-feira, e Jesus é a primícia dos mortos. Jesus, a primícia, ressuscitou no domingo, e esses ressuscitaram na sexta-feira. Então não pode ser. A Bíblia fala da ressurreição dos que vieram da grande tribulação, Apocalipse 7,14, na segunda metade da grande tribulação. Lá em Apocalipse 13,15, a Bíblia fala que o anticristo vai fazer guerra. Ó, Apocalipse 13,15, se alguém perguntar para você, e a ressurreição da grande tribulação, dos mártires da grande tribulação? Ela vai acontecer. A grosso modo, a Bíblia fala de duas ressurreições apenas. Só que a ressurreição dos salvos, parece que ela acontece em duas fases. Essa primeira, que Jesus arrebata a igreja, e os santos do Antigo Testamento e os mortos que morreram em Cristo ressuscitam. E aí, a segunda fase seria na grande tribulação, os mártires da grande tribulação vão ressuscitar depois que morrerem. Então, acontecem essas duas fases da primeira ressurreição. Quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, ela está falando da ressurreição dos salvos. E a segunda ressurreição dos perdidos. Só que, até tem um texto, o Champlin comenta, o fato de a Bíblia dizer primeira e segunda ressurreição, está bem claro isso, o próprio Senhor Jesus falou, né? Vão ressuscitar para a vida e outros ressuscitam para a perdição. E também lá em Apocalipse, ela fala também dessa primeira e da segunda ressurreição. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 20:13. Não, 20:13, eu já fiz leitura aqui. Deixa eu ver aqui. 26. Ó, fala da primeira ressurreição, da segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que participa na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia fala de primeira e segunda ressurreição. Mas a primeira ressurreição, nós vemos aí que tem duas fases. Primeiro os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando Jesus vier arrebatar a igreja, e depois na grande tribulação, os mártires da tribulação. Conforme Apocalipse aqui 13:15, acontece uma perseguição, muitos vão morrer na segunda fase da grande tribulação, e todos que morrerem testemunhando de Jesus nesse tempo, vão ressuscitar. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, Apocalipse 13:15, a Bíblia diz que todos que não adoraram a besta, quando a besta rompeu o pacto na segunda metade da grande tribulação, a besta vai promover uma grande perseguição em quem não adorar e quem não receber a marca. É aí que vai morrer muita gente, todos os cristãos serão perseguidos e mortos. Aqueles que aceitarem dar a vida, né? Pode ser que tem pessoas que venham a negar a Jesus nessa época, né? Hoje, na época da graça, já tem gente que nega. Imagine sendo perseguido. Por isso nós não podemos escapar do arrebatamento. Temos que aproveitar essa oportunidade. Vai ser muito difícil. O anticristo, e faz que todos que não adorem a sua imagem sejam mortos. Aí esses vão morrer, mas vão ressuscitar. Porque lá em Apocalipse 7, em versículo 13, e um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14, e eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E aqui ainda no versículo 9, ainda diz aqui, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Palma no mundo antigo era sinônimo de vitória. E nesse caso aqui eles venceram a morte, não negaram a Cristo e foram ressuscitados para estar diante de Deus. Em relação à ressurreição, nós temos todos esses aspectos, ok? Vamos lá, tópico 3. O tempo voa, né? Tópico 3. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Ponto de destaque. Os vivos serão tirados da terra e seus corpos serão transformados literalmente. Isso não
Isso aqui não é uma simbologia, quando a Bíblia fala disso, ser transformado, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e alguém pensa assim que é um aspecto simbólico ou espiritual, aspecto moral. Não. Os corpos, literalmente, o original fala isso, serão tirados da terra, vão desaparecer e serão glorificados, transformados. Subsídio teológico. Em 1 Tessalonicenses 15:51, mostra que de corpo físico, o que diz lá? 1 Tessalonicenses 15:51. Olha o que diz aqui, ó. 1 Tessalonicenses... Não. É 1 Coríntios, desculpe. 15:51. 1 Coríntios 15:51. Ó, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lá no original, esse transformados, presta atenção aí. Ó, de corpo físico, passaremos a ter um corpo espiritual, não composto de partículas atômicas de aspecto terreno, mas um corpo espiritual, totalmente diferente de elementos naturais. Então ninguém pode fazer ideia de como vai ser esse corpo. Tanto que o original, na explicação, o comentarista fala que não tem partículas atômicas. Não tem um átomo natural. Então, é um corpo espiritual, uma transformação espiritual. A Bíblia chega a falar corpo celestial. É um elemento do céu, não da terra. A aplicação, você deve então explicar aos alunos que isso vai ser um acontecimento literal. Esse corpo material, a Bíblia chega a dizer, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Paulo explica isso aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então, nós temos que ter a certeza e convicção deste acontecimento. E a terceira parte nos diz aqui, antes do arrebatamento e depois dele. Primeiro tópico, antes é preciso vigilância. Qual o ponto de destaque? O arrebatamento será tão rápido que não dará tempo para se preparar, quanto menos ajudar alguém a se preparar. Não dará tempo. Subsídio teológico. Em 1 Coríntios 15:52, por isso que eles estão bem falando de vigilância. Vai ser tão rápido que não vai dar tempo. 1 Coríntios 15:52, olha o que o texto diz. No momento, num abrir e fechar de olhos. Isso aqui é uma versão no nosso português, no original não diz assim, mas a ideia é a mesma. Lá fala num piscar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa palavra aqui, ó, subsídio teológico, a palavra momento, ela vem do grego átomo. O que significa? O átomo ele não pode ser dividido porque é muito pequeno. Referindo-se ao tempo, o tempo é muito pequeno. O tempo do desaparecimento da igreja, do arrebatamento, do tirar da igreja, do levantar da igreja da terra, do desaparecer da igreja, é muito rápido. Não tem como contar. E aí Paulo, para dar essa ideia, ele usa a expressão piscar de olhos. Que tem aí 700 e alguma coisa de milésimos de segundo, não chega nem um segundo um piscar de olhos. Você pode até pesquisar na internet, pesquise lá quantos milésimos de segundo. Você vai ver que não dá nem um segundo piscar de olhos. Então, transformados, aliás, a palavra arrebatar, no abrir e fechar de olhos, é muito rápido. Vem do grego átomo, que não tem como dividir, tão pequeno que é. Referindo-se ao tempo, é um tempo muito rápido. E isso significa que por ser tão rápido esse acontecimento, não vai dar tempo de se preparar. A pessoa precisa estar preparada. Tem que estar preparada. E eu deixo um conselho para todos. Marcos 13:33. Jesus deu a receita. Quer subir no arrebatamento? Justamente por não saber a hora que ele vai vir, vai ser muito rápido. Você quer subir? Marcos 13:33. Olhai
vigiai e orai. Olhar o quê? Paulo disse, olhando para Jesus. Jesus é o verbo. Olhe o cumprimento das Escrituras, esteja olhando para a Bíblia, esteja estudando ela, esteja pesquisando, conhecendo. Vigiar denota guardar. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos que guardar? A única coisa que faltou, que as virgens loucas ficaram, foi o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Nós temos que guardar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então não entristeça o Espírito Santo. Guarda, vigie, guarde a comunhão com Deus, guarde a presença do Espírito Santo no teu ser. Você sabia que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Está no livro dos Salmos. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o Espírito Santo tem que estar nessa lâmpada, no meu espírito, na minha vida. Por isso não posso entristecê-lo. Então eu tenho que vigiar, guardar. E guardar a minha vida, né? Guardar, vigiar, guardar as portas da alma, né? Vigilância, vigiar sobre as tentações. Jesus falou, a carne é fraca, orai e vigiai. Então tem que ter vigilância. E orar, a prática da oração. A prática da oração é a prova viva de que a pessoa quer comunhão com Deus, porque ela se isola do entretenimento, das diversões e vai para o deserto buscar comunhão com Deus. Então é isso que o texto vem falando aqui. Vai ser tão rápido que não vai dar tempo para nada. Precisa de vigilância. E a aplicação nós devemos nos preparar agora. Não deixe para amanhã. Então aplique isso lá. Esteja preparado hoje. Não deixe para amanhã. E a parte final, o segundo tópico aqui. Depois viveremos felizes para sempre. Qual é o ponto de destaque? Nós vamos somente sentir gozo e alegria depois do arrebatamento. Já imaginou isso, não? Não tem esse texto aqui, ó, de Romanos 14, 17. Veja lá, Romanos 14, 17. Olha o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é que significa o termo aqui, que o reino de Deus é paz e alegria? Não tem espaço para tristeza. Não tem espaço. A tristeza não vai entrar ali. O reino de Deus é maravilhoso. A maior promessa que já foi feita na face dessa terra é de viver em paz e alegria sem que a tristeza consiga entrar. O texto denota isso no original. Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Paz para o mundo é só ausência de guerra. Aqui na minha cidade nós não estamos em guerra, mas tem um monte de gente sofrendo e chorando. Não é essa paz que Jesus dá, só de ausência de guerra. A paz de Jesus é o completo bem-estar. Depois do arrebatamento, esse completo bem-estar será eterno, sem espaço para tristeza. Aplique isso para os irmãos no domingo. A conclusão nos diz assim: no grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se-á a reunião de todos os filhos de Deus, que nele creem, desde a fundação do mundo. Está vendo? Os santos do Antigo Testamento vão se encontrar junto. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. 1 João 3:3, que eu faço leitura desse texto e encerro esta lição maravilhosa. 1 João 3:3, olha só. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Só os puros serão arrebatados. E eu espero que você esteja domingo nas igrejas estudando essa maravilhosa lição sobre o arrebatamento da igreja. Guarde bem esse ensinamento, esteja preparado. Hoje, se prepare, não pense nisso para amanhã. Guarde esse ensinamento, compartilhe, divulgue esse vídeo e que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.